amado, nós queremos te agradecer, né, por mais essa oportunidade em nossas vidas, de podermos estar aqui neste templo, reunidos como tua igreja, como teu povo, para te prestarmos este culto que só a ti é devido. Ó Deus, usa-nos segundo o teu querer. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos uma corista nova hoje, né? Irmã Maria do Carmo. Quem é? Irmã, fique em pé. Seja muito bem-vinda, né, ao coro da nossa igreja e ao coro, né, que tem feito diferença aqui nos nossos cultos. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando, né, nesta manhã, pela primeira, segunda ou terceira vez. Existe alguém nessa situação? Irmã, pode ficar em pé, por gentileza. Vai receber um abraço da nossa igreja, né? Alguém vai te abraçar como, né, aí o símbolo do nosso acolhimento. Sintam-se bem à vontade entre nós e, se possível, voltem outras vezes. Alguém que tenha feito aniversário de nascimento, batismo, casamento ou alguma outra data importante que queira agradecer a Deus nesse instante? Temos aqui a nossa irmã Kátia, que fez aniversário essa semana. Também é aniversário. Ah, veio aqui representando o filho, né? Benjamin. Mais alguém? Nós vamos orar agradecendo. Vou chamar o Renato para fazer essa oração nesse instante, a oração de agradecimento por mais esse ano na vida das nossas irmãs, na vida do Benjamin, na vida da Kátia, na vida da Stephanie também, que é filha da Kátia, que também fez aniversário essa semana, e vários outros, né? São bênçãos de Deus, né? E a gente nunca deve deixar de agradecer a Deus por tudo o que acontece nas nossas vidas. E mais um ano de vida é mais um motivo, né, de bênção também para agradecermos a Deus. Amém, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aqui reunidos, Pai, te agradecer por mais um ano de conhecimento da vida das irmãs, amém, da graça que impere na vida delas, Pai. Senhor, o reconhecimento da tua obra, Senhor, amém, que nós possamos ter consciência plena, Pai. Coisa que nós não conseguimos alcançar ainda é o tamanho da graça que tu nos dispensaste. Amém. Queremos abençoar a cada uma, queremos abençoar a sua casa, a sua família, a parentela, Pai. Queremos pedir a Ti, Senhor, que possa perpetuar esses anos que se seguem até a Tua volta, Senhor. Amém. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. O Sérgio vai tocar uma música, elas vão ficar aqui e você tem a oportunidade de vir aqui à frente e dar um abraço nas nossas irmãs. Nós vamos colocar em pé agora e vamos cantar esta música a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, com toda alegria, com todo entusiasmo que nós temos nesta manhã, porque estamos aqui para servir e glorificar a Deus.
o Em Dia está no ar, trazendo mais informações sobre a nossa igreja. E para começar, vamos falar do grupo Pedras Vivas. Dos dias 14 a 17 de abril do ano que vem, terá início o Congresso da Terceira Idade em Passa Quatro, Minas Gerais. As inscrições são limitadas. Para mais informações sobre o evento, entre em contato com a Margarete. Eu espero você em nosso próximo convite à vida, viajando pelo mundo, com os missionários, com Rogério Anachev e falando sobre um tema interessante, os bens na família. O que os pais devem fazer para ajudar os seus filhos? Estou aqui com o Eli Nunes. O que de melhor um pai pode fazer pelo seu filho na área econômica? Ministrar ele Civirol. Civirol? Falar para ele se virar e buscar ter sua economia própria. Bem, você vai participar e ver como é que é. Eu espero você, então, no nosso convite à vida. Olá, meu nome é Davidson Castro e eu sou educador físico. E quero convidar você, que tem a partir de 40 anos, para participar da ginástica, onde nós trabalharemos força muscular, resistência aeróbica, equilíbrio e flexibilidade. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista Itacuruçá. Para maiores informações, entre em contato com a Margarete. Oi, meu nome é Carlos Daniel. Oi, eu sou a Polly. Oi, meu nome é Vitor. Nós estamos aqui para convidar você para 2 eventos que acontecerão no próximo sábado. Um pela manhã e o outro à noite. De manhã, nós iremos à comunidade Casa Branca participar da Manhã Solidária. Nós iremos lá juntos servir aquela comunidade em várias áreas: saúde, cuidado infantil, evangelismo, aconselhamento. Nós já temos garantido transporte e alimentação. Apenas precisamos da sua confirmação para nos organizarmos melhor. Nós sairemos aqui da igreja no sábado às 7h30 da manhã e vamos voltar por volta das 13 horas, depois do almoço lá. Você pode confirmar sua presença numa lista no balcão ali à saída ou falando com a gente. E nesse mesmo sábado, no dia 13 à noite, teremos um segundo encontro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o conflito entre Israel e Palestina. Além disso, serviremos um coquetel especial depois dessa conversa. Também participaremos dos cultos no domingo. Todas essas atividades fazem parte do Congresso da Juventude 2014. Queremos que a nossa igreja conheça os seus jovens. Somos todos irmãos. Somos todos juventude. Somos todos Itacuruçá. Até aquele que tá mexendo no celular? E você no Facebook? E aquele WhatsApp? Larga esse WhatsApp, hein? Bom dia, amigo 2015. Está pronto para ir para a gráfica. Só falta definirmos a tiragem. Para isso estou aqui hoje de novo. Já escolhemos o conteúdo, você já escolheu a capa. Agora eu quero perguntar a você: quantos exemplares você vai adquirir? E assim definiremos a tiragem. Queremos fazer uma grande tiragem para alcançar todos os seus amigos, todos aqueles que Jesus pode alcançar com a palavra dele. Então, ao final deste culto, por favor, procure o irmão Itamar e diga: eu quero 10, eu quero 100, eu quero 1000, quantos você puder, porque queremos lançar a rede para colher muitas pessoas para Jesus. A classe de jovens está de volta às atividades com o estudo da Carta aos Colossenses. Em 5 encontros, iniciados domingo passado, serão abordados temas como a espiritualidade centrada em Cristo e aspectos práticos da vida cristã. Lembrando que as classes acontecem todo domingo em 3 turmas diferentes. Às 9 para os jovens que estão iniciando sua caminhada de fé, às 11 horas para os mais experientes e também às 11 horas para os que desejarem treinar o inglês. O projeto Reforço Escolar está precisando de voluntários para o ensino de matemática, ciências e alfabetização. Para ajudar, não é preciso ser formado, mas ter algumas horas disponíveis às segundas, quartas ou sextas. Os adolescentes também estão convidados a participar. Para mais informações, procure a coordenadora do projeto, irmã Valéria Barreto. O Em Dia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se Deus quiser, até o próximo programa. Bom, você deve ter notado aí a diferença da nossa ornamentação, algumas bandeiras, aqui, representando para a nossa igreja e para a Junta de Missões Nacionais o início da campanha de missões deste ano. Todo ano, nesse mês de setembro, a Junta de Missões Nacionais convoca todos os batistas a se unirem
né, numa oferta especial para que os projetos que a junta desenvolve ao longo do ano sejam viáveis, sejam, né, levados adiante. A nossa igreja tem, ao longo dos anos, se mostrado muito receptiva e muito comprometida com esse trabalho, que é o reconhecimento da importância da evangelização do nosso país. Esse ano, o desafio da Junta de Missões é que nós multipliquemos tanto discípulos como plantação de igrejas, ou seja, que é um dos objetivos que os batistas brasileiros já vêm buscando aí ao longo dos anos, que é exatamente de expandirmos o evangelho e alcançarmos muitas pessoas, e também de plantação de igreja. Então, a ênfase desse ano vai se pautar em multiplicar amor, a multiplicar carinho, e isso tudo depende de mim, depende de você. A junta não vai fazer nada sozinho, né? São os batistas unidos que vão levar esse objetivo e esse projeto adiante. E o texto, né, o versículo que foi colocado para essa campanha está lá em Atos capítulo 5, versículo 42, que diz que todos, né, no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. O início da igreja, os discípulos estavam todos envolvidos, e esse versículo enfatiza exatamente isso, que todos, né, no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Isso não foi um compromisso que deveria ter ficado somente com os primeiros crentes. Esse é um compromisso que todos os crentes ao longo dos séculos devem assumir para si, porque foi um comissionamento de Jesus. Então é dentro dessa atmosfera, né, dentro desse desafio de multiplicar, né, discípulos, de multiplicar a igreja e de fazer, né, cumprir com esse desafio, que nós batistas estamos neste mês de setembro enfatizando e procurando pensar em missões. Nós vamos cantar esse hino que é um desafio, né, que exatamente, né, fala desse compromisso com a nossa nação. Cristo é a única esperança. Nós vamos nos colocar em pé e vamos, né, cantar esse hino com toda a alegria e com todo o entusiasmo que ele, né, requer.
Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serviria para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Poder para salvar é o que nós vamos cantar agora com o mesmo ânimo e alegria dos nossos corações. Bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã, amém? Vamos cantar com vigor, com fé, esperança e compromisso. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo tem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move
louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, nos rendemos a Ti num dia tão importante para a nossa pátria, duplamente importante, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor mova a montanha da corrupção no nosso país. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor mova a montanha, Senhor, da falta de escola, da falta de hospitais, Senhor. Vem trazer salvação ao nosso povo. Vem, Senhor, restituir aquilo que nos foi tomado, ó Deus, como nação, a nossa cidadania, Deus. Ó Deus, nós sabemos que a política não pode resolver, mas o Senhor pode, transformando vidas e nos tornando cidadãos, Senhor, comprometidos contigo primeiramente. Pai, vem trazer mais alegria a esse país, uma alegria perfeita, Pai. Na manhã desse 7 de setembro, nós louvamos o Teu nome. Amém. E te pedimos, abençoa o nosso país, Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Pois é, você que disse amém, você confirmou esse desafio, né, de ser testemunha. Então você, né, tem a oportunidade, de repente, de não fazer pessoalmente, mas de contribuir financeiramente para que isso seja possível e o Brasil seja alcançado, né, pelo testemunho
de vidas que estão sendo transformadas. Nós vamos ter agora o nosso momento de fidelidade, exatamente esse instante em que nós demonstramos diante de Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós começamos hoje, meus irmãos, essa campanha de missões nacionais. Os irmãos já têm acompanhado aí ao longo dos anos, quem já é crente há algum tempo sabe que sempre nesse período, né, as igrejas se envolvem, né, de uma maneira bem especial. E a Igreja Batista Cruçá tem feito isso ao longo dos anos, levantado uma oferta especial para que a junta possa desenvolver projetos que nem mesmo o Estado tem pensado. Nós temos aqui hoje uma representação disso, né? O pastor Hélio trabalha com os ribeirinhos lá do Amazonas. As pessoas muitas das vezes estão lá esquecidas, né, abandonadas, mas os batistas estão pensando nessas pessoas. Estão enviando caravanas, homens e mulheres vocacionados para irem lá levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. A Cristolândia tem sido um projeto de exemplo, né, para a nossa nação. São pessoas que estão excluídas da sociedade, já sem nenhuma esperança. Mas os batistas estão pensando também nessas pessoas. E existem vidas sendo transformadas e resgatadas, porque os batistas estão envolvidos nesse projeto. E vários outros projetos que são desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais só são viáveis porque você e eu nos comprometemos e participamos desse desafio. É muito bom nós ouvirmos, nós nos emocionamos, mas tem que haver esse compromisso. Nós cantamos, nós ouvimos uma música tão maravilhosa como essa, né, que nos sensibiliza, nos emociona. Mas e aí? O que é que nós vamos fazer? Mas Alceni, eu não posso ir. Tudo bem, você não pode ir, mas você pode contribuir, você pode ofertar. Então, ao longo desse mês, nós vamos enfatizar, né, esse desafio que a Junta de Missões Nacionais tem para as igrejas batistas. Né? Multiplique discípulos, multiplique igreja. Né? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é para mim, isso é para você. Então nós vamos ouvir uma música, e se você veio preparado nessa manhã para trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e colocar aqui nessas salvas que serão seguradas, né, por dois irmãos da nossa igreja. Os irmãos podem levar as salvas. O coro masculino pede para anunciar que hoje nós temos almoço, né, que vai ser promovido pelo coro. E se você, né, quiser, vai participar do almoço muito gostoso. O preço é de R$20 por pessoa. Criança até 10 anos, né, é de graça. Tem criança com 10 anos que come a beça, né? Mas eles estão se arriscando, tudo bem. Estão dizendo aqui que é de graça. Então pode levar a criança até 10 anos de graça.
E individualmente, adultos, R$20, né? Faça esse esforço. O coro masculino tem desenvolvido essa prática aqui na nossa igreja para angariar fundos para as viagens que eles realizam, para os projetos também do coro masculino, que é um coro também missionário, né? Desenvolve vários projetos nesse sentido. Meus irmãos, nós vamos ler agora o texto do Salmo 33 e de Jeremias, conforme o nosso programa de culto, dentro desse bloco aí que é o bloco de intercessão, né? O bloco em que nós clamamos diante de Deus. Diz aqui o texto, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo ao qual escolheu para sua herança. Procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, né? Então a gente vê aqui nesse texto, né, o objetivo de fazer com que a nação conheça Deus. Porque só através desse conhecimento é que a verdadeira paz pode habitar a nação. Esse é o objetivo de todos nós, que no nosso Brasil reine a paz. Haja paz em todos os setores, em todas as classes. Mas para que isso seja uma realidade, Jesus Cristo tem que chegar no coração dessas pessoas. E para que isso aconteça, tem que haver um envolvimento, tem que ter um testemunho de cada um de nós. Não é só a junta, né? Não é só o coro masculino, não é só o coro da igreja, mas somos todos nós nesse compromisso, nesse ideal de testemunhar, de levar Jesus Cristo, né, que fez a diferença nas nossas vidas, para que as pessoas possam ver que é bom, né, andar com Jesus Cristo, é bom abrir os nossos corações para Ele. Nós vamos cantar agora esse canto, né, Para Cima, Brasil, né, que fala dessa questão da nação, e nós logo em seguida nós vamos fazer um clamor, nós vamos orar, nós vamos interceder pelo nosso Brasil, nós vamos orar, né, pelas nossas necessidades. Você tem a oportunidade de vir aqui à frente, né, colocar a sua necessidade, colocar o seu pedido e ficar em pé, ficar de joelhos, né, conforme você desejar. Mas esse é um instante em que nós, durante o nosso culto, temos essa oportunidade, né, de clamar a Deus, de orar, de falar com Ele. Isso é um privilégio do crente, né, poder falar com Deus, colocar diante dele aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos uma ansiedade tão grande, né, de que o Brasil seja alcançado pelo Evangelho. Nós precisamos clamar. É o primeiro passo, né, que a Bíblia nos ensina, né, é orar a Deus, né, colocar diante dele, né, esse nosso desejo, essa nossa vontade, para que Deus venha agir, né, através de nós, através de mim, através de você. E o nosso Brasil seja modificado, como a irmã Zazá orou, né, que essa enxurrada de corrupção, essa maldade que impera no nosso país, na nossa cidade, seja repreendida, né, deixe de existir. Mas isso não vai acontecer, meus irmãos, enquanto Jesus Cristo não for uma realidade no nosso país. Então, se você, né, tem algo para colocar diante de Deus durante o cântico, fique em pé, se ajoelhe ou venha aqui à frente. Logo em seguida nós vamos orar. Esse é um hino que eu sinceramente gostaria de nunca mais precisar cantar, que ele perdesse a relevância durante os anos. Mas infelizmente ele foi composto há mais de 20 anos com certeza, e a cada ano ele é mais atual. E esse é um problema já antigo, e não é à toa que Davi no Salmo já nos alerta que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E só assim nós vamos encontrar essa paz. Como será o futuro do nosso país? Existe a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda.
andar. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez mais dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta da voz e da vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Senhor Deus, a Tua palavra nos promete que se o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, ele se humilhar e orar, se ele buscar a Tua face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus, o Senhor ouviria o seu clamor, a sua oração e sararia a sua terra. Esse é o clamor da Tua igreja. Esse é o clamor, ó Deus, daqueles que temem a Ti. Que o Senhor venha sarar o nosso país, ó Deus. Que o Senhor venha repreender, ó Deus, toda a corrupção, toda a maldade, toda a miséria. Ó Deus, que em nome de Jesus a Tua ação, ó Deus, possa ser vista no nosso meio. E ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser instrumentos dessa modificação, para que eu possa fazer diferença por onde andar, ó Deus, dos ambientes em que eu vivo, as pessoas possam ver Jesus Cristo em mim. Que essa seja uma verdade na minha vida, não fique só no desejo, ó Deus, mas que a minha prática demonstre isso, para que eu possa ver essa realidade no meu país, essa transformação de vida, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, para que possamos votar, ó Deus, agora nas eleições, de maneira sábia, de maneira inteligente. Ó Deus, que as pessoas que vão ser eleitas estejam comprometidas com o bem-estar da nação, ó Deus. Ó Deus, que não governem somente em benefício próprio,
mas que enxerguem, ó Deus, a necessidade do teu povo. Ó Deus, venha ao encontro das nossas necessidades. Ó Deus, nós sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos que o Senhor tem esse poder, por isso entregamos diante do Senhor as nossas necessidades e rogamos, ó Deus, que o Senhor venha agir, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, ó Deus. Então age sobre essa nação, age sobre os nossos governantes, ó Deus. É o clamor da tua igreja, é o clamor do teu povo, e nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Vou convidar o pastor Hélio, para que venha aqui, eu vou orar por ele. O pastor Hélio, como eu já disse, ele é missionário. Ele esteve em Santarém até o ano passado, e esse ano foi transferido pela Junta de Missões Nacionais para Manaus, e está ali desenvolvendo um projeto de evangelização dos ribeirinhos. Mas melhor do que eu é ele falar desse projeto e de tudo que Deus tem feito ali naquela região, através de você, através de cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, fala aos nossos corações nesse instante. Desperta o teu povo, ó Deus, para esta grande obra, que é de pregar o Evangelho, de levar Jesus Cristo, ó Deus, a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Ó Deus, usa-nos e abre os nossos ouvidos, torna-os sensíveis para a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Foi assim que Jesus saudou os discípulos ao ressuscitar. E ele repetiu outra vez e diz: paz seja convosco. É uma alegria poder estar com os irmãos, e eu quero iniciar a minha palavra agradecendo à Igreja Batista Itacuruçá pelo trabalho relevante que tem desenvolvido nessa cidade e no nosso país. Quero agradecer pelas campanhas de missões nacionais que os irmãos têm desenvolvido aqui, pelas ofertas enviadas, pelos missionários que vocês já estão despertando para o campo missionário. Por isso, a minha palavra de gratidão em nome de Missões Nacionais. Como o pastor disse, sou Hélio Inácio, sou seu missionário, trabalhando no estado do Amazonas. Estamos coordenando ali o projeto com os ribeirinhos. Eu não sei se você já ouviu falar do barco. O barco é uma ferramenta que Deus nos deu. Eu já quero pedir, por favor, que coloque a foto do barco, só para ir adoçando a boca dos irmãos, porque eu quero sair daqui em nome de Jesus com a caravana de homens e mulheres para a glória de Deus, para evangelizarmos os povos ribeirinhos. Cadê a regente do coral? Mas a senhora me empolgou tanto que eu fiquei pensando esse coral no barco, esse coral lá no barco, de dia a gente evangelizando as meninas, os meninos, a gente jogando bola com a molecada, quando é tardinha, a bordo do barco, o missionário, esse coral cantando. Imagina, naquela escuridão da selva, que lindo. Então eu quero motivar esta igreja a estar focado nesse projeto, não apenas desse projeto, mas tantos outros que Missões Nacionais desenvolve, para a expansão do reino de Deus no nosso Brasil. Eu quero pautar a minha palavra em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 do verso 25, eu não vou ler o texto, eu quero remir o tempo, o texto é muito conhecido, você deve saber de cor, e eu vou aqui conversar com os irmãos, contextualizando esse texto das Sagradas Escrituras. O texto diz que um homem perito, um homem doutor da lei, chegou até Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus disse: o que você lê na lei, como é que você entende? Como é que você interpreta? Aí ele encheu o peito: olha, Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí encheu a boca e falou: de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ele foi relatando a Jesus, e ele terminou o seu discurso dizendo o seguinte: e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei que o tempo é curto, mas eu quero pregar aqui sobre toda a Bíblia. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, vocês vão almoçar na hora certa. Eu quero falar da Bíblia toda hoje. E eu quero falar da Bíblia toda em poucos minutos. É possível isso, sabia?
Jesus ouviu aquele relato dele e disse o seguinte: respondestes bem, faze isso e viverás. Guarda essa palavra aí. Aí o homem, tentando justificar a sua pergunta, pensando talvez que houvesse um povo onde não se aplicasse essa lei do amor, e diz: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou para ele uma parábola, lembra? Do bom samaritano, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e na viagem caiu nas mãos de bandidos, salteadores, ladrões. Espancaram o homem, bateram nele, roubaram o que ele tinha, e ele ficou caído, meio morto, desmaiado, sangrando, machucado. Eu quero pensar um pouco com você o seguinte: por que fazer missões além do Rio de Janeiro? Por que fazer missões além dos grandes centros como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e aí por diante? Por quê? Porque existe uma multidão de feridos à beira do caminho. Porque existe uma multidão de gente caída, precisando de socorro. Nós fizemos uma viagem agora, pode passar nas fotos enquanto eu falo. Nós fizemos uma viagem agora de Manaus a Quari. Eu não sei se tem amazonense aqui. Tem amazonense? Difícil, né? Amazonense não gosta de sair da terra dele. Tem nordestino aqui? Aí tem. Olha um bocado. Eu também sou de Pernambuco. Cadê os pernambucanos? Caba macho. Olha lá. Mulher valente. Eu sou o último filho da minha mãe. Sou o 20º. Por favor, não ria da minha mãe. Vai rir da minha mãe também, né? Minha mãe teve 12 filhos homens e 8 mulheres. Quando ensinaram minha mãe a evitar filho, graças a Deus, eu tinha nascido. Como Deus é bom, senão eu não estaria aqui. Mas, queridos irmãos, nós fizemos uma viagem agora de Manaus a Quari, subindo o Rio Solimões, 38 horas. Subindo o Solimões, correnteza muito forte. Voltamos em 21. Toda ladeira é fácil, toda descida de rio é mais tranquila. Chegamos lá em Quari, encontramos a médica atendendo as pessoas. Chegamos em Quari, encontramos uma cidade que está na miséria. Miséria absoluta. Quari, existe a exploração do petróleo, da Petrobras, do gasoduto. E recebe aproximadamente, segundo a informação deles lá, 30 milhões dos royalties do governo. E a cidade está na miséria. Você chega em Quari, você encontra uma moto com 5 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos pequenos, bebê de colo. Sem capacete, sem nenhuma proteção. Em Quari, a cidade falta água todo dia. Falta energia todos os dias. Você chega em Quari, um bairro tem água 2 horas. E depois ele corta a água e liga a bomba para outro lugar, outro bairro. E assim o povo está vivendo numa miséria total. Existem comunidades ribeirinhas, a grande maioria delas recebe a visita de um médico, de um dentista, de um fisioterapeuta, de um farmacêutico, quando o barco missionário passa, ou quando o barco da marinha passa. É triste a situação. Por isso que é preciso fazer missões além dos grandes centros. Dificuldades, irmãos. Aí eu vou pregar em algumas igrejas e alguém olha para mim e diz: pastor, mas é difícil, né? É nada, meu irmão. É tranquilo demais. O nosso barco, volta no barco por gentileza. O nosso barco, ele tem 3 dormitórios com seus banheiros, seus respectivos banheiros. Nós temos, além desses 3 banheiros, mais 3 banheiros. Ou seja, o barco comporta 6 banheiros. Uma cozinha grande, talvez maior do que muitas cozinhas de apartamentos por aí, com fogão, com geladeira, com 2 freezers horizontais, temos também micro-ondas, todo com ar-condicionado. Olha aí, nesse salão come 25 pessoas sentadas na mesa, com cadeira, bonitinho, tudo arrumado, com ar-condicionado. Lá fora 44 graus, lá dentro 18, friozinho, confortável. Talvez muito mais difícil foi no período do Eurico Nelson, quando o barquinho era remo, aquela dificuldade, não tinha carro, era cavalo. Então não tem dificuldade de fazer missões na Amazônia, não. Nós criamos as dificuldades. Perceba que muitas vezes estamos trabalhando, vivendo, servindo a Deus, mas não estamos fitos no nosso foco.
nós não fitamos o nosso foco, nós não estamos assim firmes no propósito pelo qual Deus nos chamou. Perceba que no texto, Jesus narra essa parábola, e quando o homem estava ferido à beira do caminho, quem passou primeiro? Um sacerdote. Viu o homem caído à beira do caminho e nada fez. Cometeu um crime, pelo contrário, cometeu um crime, né? Omissão de socorro. Talvez ele estivesse preocupado com o horário do culto. Talvez estivesse preocupado com toda a ornamentação ou qualquer outro tipo de coisas da religiosidade. E não socorreu o homem ferido. Aí, para o segundo lugar, passou quem? Um levita. Mas o levita estava atrasado, provavelmente, tinha saído do coral. A banda estava esperando, o horário estava em cima. Você sabe da coisa? Esse papel não é para mim. Esse negócio de trabalhar com gente ferida, à beira do caminho, está machucado. Esse negócio não é comigo, não. Meu negócio é orientação de adolescente. E ele também foi embora. Em terceiro lugar, passou quem? Um samaritano. Mas olha que ironia. Um samaritano que teve a sua origem nos casamentos mistos de judeu, que tinha uma rivalidade forte com os judeus. Só para você ter ideia, o tamanho da rivalidade que era entre samaritano e judeu, é como se hoje o Flamengo estivesse em primeiro lugar no campeonato e o Vasco no último. E o Flamengo dissesse, vem cá, sobe para o segundo lugar. É possível isso? Não é, a gente sabe muito bem disso. É impossível. Mas aqui, o samaritano deixou de lado toda a rivalidade e aplicou a lei do amor. Ele desceu do seu animal, abriu a sua mochila, atou as feridas, fez um curativo, deitou azeite e vinho nas feridas daquele homem e socorreu, não importa a sua nacionalidade. Jesus nos chamou exatamente para isso, para multiplicar discípulos e plantar igrejas. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus. Por isso estamos focados nessa campanha e queremos fazer a maior de todas as campanhas, para a glória de Deus, para que possamos expandir o reino de Deus em comunidades. Eu cheguei numa cidade lá, onde a igreja me tratou com uma emoção tão grande, que eu estava me sentindo importante, pastor. A missionária lá me abraçou, pastor, a missionária da igreja, me abraçou, ai pastor, que bom receber o senhor aqui. Eu pensei, eu estou quase Barack Obama. Eu estou me sentindo assim. Aí foi passando um dia, no segundo eu fui entender por que aquela emoção, a mocidade, tudo queria saber de mim, como era o meu trabalho, como era a minha família, de onde eu vim, o que eu fazia. Eu comecei a entender. A igreja lá tem 83 anos, fundada por Eurico Nelson. E ele disse, pastor, aqui nós recebemos os jornais de missões, os jornais da Convenção Batista Brasileira. Aqui nós recebemos a revista Pátria para Cristo, mas o missionário a gente nunca viu. A irmã que estava lhe dizendo isso tinha 55 anos de membro daquela igreja. Nunca viu missionário de missões nacionais lá. Aí eu falei, eu estou contando história, estou fazendo história, né? Estou chegando em lugar que outros missionários não chegaram. Queridos, que necessidade. Que necessidade. Eu poderia aqui falar o dia inteiro com os irmãos sobre muitos testemunhos, mas eu quero aqui me limitar em alguns deles. Eu fui a uma comunidade e eu tive notícia que o templo foi construído em 1983, tinha caído, desabou o templo de madeira, e a água dava com ímpeto contra o templo, e com o passar do tempo caiu, o templo desabou. E mandaram me chamar porque os irmãos estavam começando a debandar, ir para outros lugares, não se reunir mais. Falei, bom, vamos lá ver o que a gente faz. Eu conheço lá, porque eu já tinha passado várias vezes lá. Não tinha parado, mas eu sabia que tinha uma igreja. Eu passava subindo o Rio Amazonas. E eu coloquei numa lancha rápida, porque eu estava sem tempo. Eu precisava de lancha rápida, porque o barco demora. E eu fui com 6 jovens. Levamos comida para passar 3 dias lá. E aí eles disseram para mim o seguinte, pastor, onde que nós vamos nos reunir? Não tem mais templo. Meu irmão, eu conheço lá onde é o templo. E bem na frente, assim, tem uma árvore bem grande. A gente amarra as canoas em volta lá. Ela fica balançando, mas não cai, né?
E a gente faz os cultos nas canoas. E fomos. Quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, tinha um barco grande, bem grande o barco, atracado bem na frente, aonde era o templo, e aquele barco não ia prosseguir viagem, por uns 2 dias, ia ficar parado ali. Eu pedi o barco como o templo do Senhor. Fui lá na casa do proprietário, pedi, falei, olha, nós somos a Igreja Batista, dessa igreja, nós queremos ajudar essa igreja, e queremos fazer um trabalho aqui. E ele ficou olhando para a minha cara, como eu disse, o que tem a ver com isso? E eu disse, eu queria pedir o seu barco emprestado, como o templo da casa de Deus. Eu não sei se ele entendeu. Ele disse, pastor, o barco está meio sujo, lá meio poeirado, lá, fica à vontade, lá pode usar. Eu caí para cima desse barco com os meninos, e lavei o barco, e passamos veja, ficou tudo cheiroso, limpinho, arrumado. Agora tem que reunir o povo, né? Cadê o povo? Cada um nas suas casas. Eu estava observando aqui na tela ali, o programa de comunicação da igreja, muito joia. É muito parecido com o nosso lá. Funciona, o nosso lá é muito prático e funciona. Eu pego uma rabetazinha, uma canoa com um motorzinho atrás, saio nas casas. Aí estava muito alagado, tinha muita lama, eu não quis descer, né? Aí eu cheguei na porta da casa assim, vai ter culto lá na frente da Igreja Batista hoje. Aí o povo sai na porta, pastor. Vai ter culto hoje lá, 8 horas. Aí eu saio de casa em casa. Você está pensando que o povo não vai? 8 horas da noite, naquela escuridão na selva, aonde o rio faz a curva, você vê uma lanterninha acendendo e apagando. Ali vem uma canoa, com pai, mamãe e 6, 7, 8, 10 filhos numa canoa. Tem canoa que vem de um jeito que eu penso, se botar um cantor cristão ali, afunda. Pesada a canoa vem. Aí eu pensei comigo, agora eu vou fazer como Neemias fez. Vamos começar o culto, e eu fiz questão de contar. 38 adultos e 22 crianças, num barco. E eu lembrei de Neemias. Falei, vamos orar de joelho. E vamos pedir a Deus a condição para reconstruir o templo. A comunidade chama Costa do Tapará. Botamos de joelho. E eu comecei a orar. Eles todos orando de olhos fechados e de olho aberto, só olhando a situação. As criancinhas pequenas, pastor, com as mãos no rosto assim no chão do barco, dizendo, Jesus, ajuda a construir a Igreja Batista. Que coisa linda. Deus tem feito maravilhas no nosso país. Nesse período lá, batizamos 189 pessoas. Eu não sei se isso representa muito ou pouco para essa igreja, mas eu vou te dizer uma coisa, 189 pessoas salvas, batizadas, foi muita luta, foi muito sobe e desce rio, foi muita selva, foi muito mosquito, foi uma situação muito difícil que nós passamos ali, e Deus nos abençoou abundantemente. Estive numa comunidade com um grupo de 25 jovens. Tinha uma comunidade fechada, tinha um templo fechado da Igreja Batista, fechado, 62 anos essa congregação tinha, estava fechado, uma briga entre os crentes lá, se separaram, alguns se debandaram para o mundo, fechou o templo. Falei, eu vou abrir esse negócio, meu. Cadê o pernambucano? O pernambucano é Caba Valente, nós vamos lá. 12 horas do barco subir no rio, é longe. Por sinal, essas comunidades são perto, para eles, né? As comunidades longe é 3 dias. Pastor, essa comunidade é longe, dá uns 3 dias, umas 100 horas. Essa de 12 é como daqui na padaria para a gente, né? E eu fui de barco lá, levei 25 jovens, e eu estava orando a Deus, falei, Senhor, eu vou porque essa comunidade pobre, não tem nada, 45 famílias, lá tem umas 300 pessoas, 45 famílias, tem umas 300 e tantas pessoas, é só o rio, a mata e 40 casas, não tem nada lá, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer uma campanha, fiz uma campanha em parceria com o Colégio Batista, recolhemos 2.300 peças de roupas novas. Eu precisava levar um gerador de luz, porque lá não tem energia, é muito escuro. Um gerador de luz, eu precisava levar, para a glória de Deus, ganhei a oferta, comprei o gerador de luz. Aí eu precisava comprar outras coisas, levar uma dentista, levei uma dentista lá. Foi a primeira e a última até agora. Dentista que eu levei lá nessa comunidade. Muito difícil levar dentista, porque infelizmente a aparelhagem de dentista, tudo é muito caro. Caro por enquanto, né? Mas vai se tornar barato, porque Deus vai levantar os recursos. E aí nós fomos naquela comunidade,
Quando nós chegamos lá, fiquei 4 dias lá, a menininha pequena, pegou na mão da minha mulher e ficou para cima e para baixo naquela comunidade. Onde minha mulher ia, a menininha ia atrás. E eu desconfiado. Aí tem coisa. E minha mulher gosta muito de criança, tá? Eu tenho 2. Eu tenho uma menina de 18 e um menino de 12. E aí a menina ficou com minha mulher esses 4 dias ali. No último dia, na hora de ir embora, a menina disse assim para minha esposa: tia, a minha mãe disse que a senhora pode me levar para morar com a senhora. A minha mulher ficou emocionada, ela gosta muito de criança, e ela veio, olha que coisa linda e tal. Eu falei: deixa aí que eu ganho pouco. Deixa que o salário está curto. E minha mulher ficou assim. Eu falei: deixa, a gente ajuda de lá. Mas antes de partir, eu fui visitar a casa dessa família. O marido o pai dessa menina é surdo e mudo com 9 filhos. Pensa bem, surdo e mudo com 9. Se o caboclo falasse, surdo e mudo, 9 filhos, 30 anos. A esposa dele tinha 26. O bebê dele, mais novo, desse casal, tinha 9 meses, parece que era recém-nascido, prematuro ainda. E ele procurou, eu não entendo nada de linguagem de sinais, e eu disse: o que você quer? Eu quero que você conheça minha casa. Alguém interpretou lá. Fui lá conhecer a casa dele. Pastor do céu. A casa dele é uma taperazinha daqui na parede. Uma taperazinha quadrada, daqui lá, pequenininha assim. Com as redes penduradas, um bocado de roupa no chão e barro. A tapera, uma tapera de palha, para quem conhece sabe, só aguenta um verão. Porque o sol é de rachar, né? Passou aquele verão, quando chega o inverno, que é a chuva, a água entra. Não tem jeito, estava tudo molhado. Meus irmãos, eu vim de uma família muito pobre, passei fome em Pernambuco, muita fome em Pernambuco. E quando eu e minha esposa entramos dentro daquela casa, eu não aguentei. Pernambucano não chora, né? Ele sabe de Pernambucano não chora, fica com os olhos suados. Eu fiquei com os olhos suados, eu e minha esposa ali. Eu não aguentei, e minha esposa baixou a cabeça e disse no meu ouvido: vamos construir uma casa para ele. Eu falei: vamos. Nós não podemos deixar essa família assim. 9 filhos. Eu não vou aguentar isso. Antes de partir tinha um culto, e no culto eu disse para os irmãos na congregação, consegui juntar toda a comunidade, muita gente lá, umas 200. E eu perguntei aqui, eu queria que os homens, líderes da comunidade, ficassem de pé. 11 homens ficaram de pé. Eu fiz questão: como é teu nome, irmão? Anotei e o teu? Fui anotando o nome. Quem é que pode, de vocês 11, doar mão de obra para construir a casa? Do irmão Dedé. O Dedé, eu tinha evangelizado ele, era candidato ao batismo. Os 11 levantaram a mão: não, pastor, pode contar com a gente. E o dinheiro? Eu falei: não, o dinheiro deixa comigo, missionário tem muito dinheiro, deixa comigo. Dinheiro é comigo, para construir casa é comigo. Vocês dão a mão de obra, pastor, pode contar com a gente. Eu falei: então me dê 30 dias, vou trazer o dinheiro aqui, vou trazer o material. Eu tremia, a calça chega a estava. Onde é que eu vou arrumar dinheiro? Mas eu aprendi uma coisa: homem de Deus tem que ter fé. A fé é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza das coisas que nós não vemos. Mas Deus responde. Amém? Talvez você não tenha recursos para ir até lá no Amazonas, mas creia, Deus quer te levar e quer te usar. Quando eu voltei, navegando, voltando, minha mulher disse: e agora? Eu falei: vamos orar. Voltamos, a viagem só era de 12 horas para voltar, demorou quase 24. Pegamos uma tempestade forte, o barco teve que parar, atracamos uma ave, ficamos sobe e desce. Eu gosto muito desse balanço, como é gostoso, né? Esse balanço. E nós fomos navegando, chegando em casa, levantamos um clamor. Aí eu saí nas igrejas. Irmãos, tem uma família lá, assim, tal, toda a situação assim. Ah, os irmãos: ai meu Deus, que dó. Está com dó, irmão? Põe aqui a sua dó. Aí eu contava a história para outra igreja: ai meu pastor, que dó, que pena. Está com dó, irmão? Bota aqui sua dó. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o homem estava caído à beira do caminho, não adiantava dó, querido. Lá em Pernambuco, dó é não é assim? Tadinho do bichinho. Coitado. Não adianta isso.
Você tem que investir. O samaritano deitou ali vinho, azeite, atadura, botou no seu animal e ainda levou para o hotel Ibis. Pagou a conta e disse: se passar, não se preocupe, porque eu vou restituir tudo. A igreja do Senhor Jesus precisa ter essa postura de ir fazer. Nós podemos, nós temos condições, nós temos habilidades, nós temos profissionais, nós temos a unção do Espírito Santo. E o Senhor quer nos usar. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: estamos lá quase 4 anos trabalhando. Deus tem feito maravilhas. Iniciamos uma igreja em comunidades ribeirinhas e uma outra numa área rural. Uma dificuldade muito grande, não dá tempo de contar aqui, nessa área rural, onde o catolicismo é muito forte. Alguns anos atrás, a igreja católica até cortava a água, porque é a água de poço artesiano, e o poço era da igreja católica, ela cortava a água, se algum fiel fosse no culto evangélico. Isso aí nós vamos contar outro dia. Mas como Deus tem feito maravilha, plantamos uma igreja lá para a glória de Deus. Amém? Você pode adotar o missionário. Eu, minha esposa, meus filhos, nossa família, esse projeto. Você pode nos adotar. Nós temos a ficha aqui, você vai nos procurar depois do culto, vai ser um contribuinte desse ministério, e mais do que isso, você vai formar uma caravana e vai conosco lá abençoar as comunidades ribeirinhas para a glória de Deus. Muito obrigado, irmãos, pela receptividade, pelo carinho, pela contribuição que essa igreja tem dado à obra missionária. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos, né, essa realidade, né, que às vezes nós que vivemos nos grandes centros não conseguimos captar. E por isso que esse momento, né, em que nós falamos sobre missões, em que a Junta de Missões, né, traz essas informações para as igrejas, é um momento muito importante, né, porque a gente não tem como não ficar sensibilizado, né, porque a gente vive, né, dentro de uma realidade completamente diferente. E você sabe, né, e eu sei, né, o quanto nós temos deixado a desejar, né? Qualquer coisa é obstáculo para nós não realizarmos a obra. É quando você vê um testemunho desse, em que você tem que viajar, né, no mínimo 12 horas aí de barco, né, com esse sobe e desce, né, que deve ser muito agradável, e isso não é empecilho para que a obra, né, de evangelização seja realizada. A gente se questiona, né, o que eu tenho feito no reino de Deus? Meus irmãos, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. A ceia foi um momento, né, marcante na história do cristianismo, do relacionamento de Deus com o seu povo, quando Jesus ali, nos seus últimos atos, reúne, né, os seus discípulos e realiza esse instante, né, um momento que deveria ser recordado ao longo da história da igreja. Todas as vezes em que os crentes se reunissem, deveriam, né, celebrar esse instante, né, rememorando o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Vou convidar aqui os diáconos para que estejam aqui comigo, e nós vamos, né, distribuir os elementos, e você tem a oportunidade de baixar a sua cabeça e orar a Deus, né? Colocar a sua vida diante dele, ver o que você tem feito na obra missionária, né? Como você tem, né, trabalhado para Cristo, como está a sua vida diante de Deus, e ter esse momento, né, de recordação, de rememoração de tudo aquilo que Deus já fez por você, né, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para que morresse, né, para que nós hoje pudéssemos ter a certeza da salvação em nossos corações.
esse é um instante em que nós olhamos para a cruz e ficamos gratos a Deus, né, pelo amor que Ele teve por nós. Nós nos lembramos, né, de Jesus Cristo naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, e somos muito gratos. Nós olhamos para o nosso presente, vemos esse grande privilégio que temos de podermos nos reunir como igreja, como povo de Deus, e termos esse momento de comunhão, né, em que a igreja toda se une no mesmo pensamento, né, de gratidão. Nós podemos olhar para o futuro e recordar que, apesar das nossas dificuldades, um dia Jesus Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja, e nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então é com esse pensamento dos nossos corações que nós vamos fazer como há 2000 anos atrás Jesus fez com os seus discípulos. Pegou esse pão, né, que representava o seu corpo pendurado ali na cruz, e junto com seus discípulos, né, comeu, né, dentro desse simbolismo, né, desse momento tão importante na história do cristianismo. Façamos isso todos. Da mesma forma, ele pegou esse cálice, né, com vinho, no nosso caso, suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado ali naquela cruz, e da mesma forma, ali com seus discípulos, tomou, né, como simbolismo desse momento, né, marcante na história de cada um de nós. Assim façamos nesse instante. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, e agora ouvindo, né, o coro da nossa igreja, né, que vai mais uma vez nos abençoar, né, com essa música, né, tão bonita. Aleluia, Cristo é vivo. Ele não ficou pendurado numa cruz, mas Ele ressuscitou. Nós vamos agora, né, como igreja, cantar se eu tivesse mil vozes. E nós vamos cantar a primeira e a última estrofe. E você
né, tem a oportunidade de terminar esse culto, né, demonstrando aí a sua alegria, cantando com todo o vigor, com toda a alegria. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa linda música. A primeira e a última estrofe. Gostaria de fazer 2 convites para você. Primeiro, hoje à noite, no quarto culto, eu vou pregar sobre o tema Deus está morto? E se você está evangelizando alguém, isso acontecia muito na minha igreja quando eu era lá do subúrbio, né? O pastor, quando ia pregar uma mensagem evangelística, desafiava os crentes a trazerem visitantes. Isso acabou se perdendo, né? Principalmente aqui no nosso contexto, mas eu gostaria de desafiar você. Se você tem alguém que você está evangelizando, que você gostaria de ouvir uma mensagem, né, que pudesse tocar no seu coração, convide-o para estar hoje à noite. Né? Não custa nada, faça o convite para estar no quarto culto, né, às 19h30, para ouvir, né, a palavra de Deus e responder a essa indagação. Deus está morto? A outra é amanhã. Né? Durante esse mês de setembro, toda segunda-feira, às 19 horas, nós vamos ter um missionário da Junta de Missões Nacionais nos trazendo informações sobre o campo missionário. Então, amanhã começa, né, nós começamos hoje com o pastor Hélio, amanhã tem um outro missionário, né, que vai nos falar. Então, durante todas as segundas-feiras, né, amanhã, dia 8, 15, 22 e 29, nós vamos ter missionários falando essas experiências maravilhosas que tocam nos nossos corações sobre a obra que está sendo desenvolvida no nosso Brasil. E eu gostaria de tê-lo aqui amanhã. Né, às 19 horas, aqui no templo, nós vamos começar, né, a ouvir, né, essas experiências formidáveis, né, do que Deus pode fazer no coração das pessoas. O pastor Hélio, né, falou aqui no meu ouvido: Alcenir, fala com a igreja que nós conseguimos construir aquele templo em 2 meses. Né? Então, a igreja foi construída, né, para a honra, pois é, a casa para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos e participamos nesta manhã. Agora que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Redentor e o nosso Salvador, e a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com todos os nossos familiares, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.